Descoberta das frequências de sincronização 1263 e 20. Após o trabalho pioneiro de Vernadsky, que morreu em 1944, e Teilhard de Chardin, cuja obra foi publicada após sua morte em 1951, vieram as descobertas dos cinturões de radiação de DNA em 1953. A partir desses aditamentos ao conhecimento sobre o sistema planetário total, o físico Oliver Reiser expandiu o conceito da noosfera, descrevendo como o campo psi planetário. Na concepção de Reiser, o campo psi é mais do que uma capa mental, é um campo mental que é interativo com o campo eletromagnético da Terra e com o DNA, que é o código que rege o corpo unitário da matéria planetária viva. Em 1969, Buckminster Fuller expandiu um modelo de sistemas do planeta na sua descrição no livro A Nova Terra, e James Lovelock deu à abordagem de sistemas totais uma torção animista com sua hipótese de Gaia, que os diferentes biogeoquímicos interdependentes do planeta Terra são equivalentes à criação de um organismo vivo, Gaia. A principal contribuição de Fuller para o desenvolvimento da abordagem dos sistemas planetários totais reside, no entanto, sobre a sinergia primitiva do tetraedro. Como estrutura geométrica mais simples, o tetraedro é um dos poucos elos que conectam a geometria do espaço tridimensional com as relações fractais do tempo de quarta dimensão. No desenvolvimento do conceito da nosfera ou campo psi, Vernadsky e Teilhard de Chardin falam ambos de um ponto de transição na qual a biosfera se transforma em noosfera ou campo psi. Compreender o quando essa transição crítica aponta para o problema fundamental do tempo, que é o próprio Vernadsky, agudamente consciente das limitações das geometrias e matemática do espaço em relação ao tempo, a quarta dimensão. Se referiu várias vezes nos seus trabalhos anteriores. Resumindo, não, nos seus trabalhos posteriores. Posteriores é que vem depois, né? Acho que ok. Olha, não perca o foco aqui, queridos. Resumindo, o trabalho de Teilhard de Chardin e Reiser, eu ainda não estava ciente da contribuição de Vernadsky. Em Terra em Ascensão, ampliei a noção de nosfera ou campo psi para o banco psi, como uma função da bainha mental planetária. O banco psi é descrito em termos de sua capacidade de geração de memória e armazenamento. Como tal, está intimamente ligado a uma frequência de temporização planetária, ou fator de sincronização evolutiva, conectado com a percepção de um sistema total do planeta. A hipótese de Rupert Sheldrake sobre os campos morfogenéticos como um fator formalmente causador na evolução, autorregulação e mutação do corpo vivo da biosfera. Antes da transição da biosfera para a nosfera, o banco psi é inconsciente. Após essa transição, torna-se consciente, correspondendo à planetização da humanidade de Teilhard de Chardin. Assim, eu admiti a hipótese de Teilhard de Chardin e Vernadsky, que este ponto de transição, que é também um momento evolutivo, foi iminente. Incorporadas numa descrição de armazenamento expandido e qualidades geradoras de memória do banco psi, que contabilizam as suas capacidades de temporização, estão as fórmulas matemáticas que descobri, relacionando o código genético de 64 unidades. E também, peraí, galera, me perdi aqui, onde é que eu estou? Oh, God. Desculpa. Também formulado
como o I Ching, ou Livro de Mudanças, como o Tzolk'in, ou o Código de Calendário Maia de 260 unidades. Deste modo, a interpretação consensual euro-americana quebrou, resultando numa descrição ainda mais universal do campo mental do planeta. A questão do ponto de transição biosfera-nosfera e das frequências planetárias de tempo foi abordada novamente no fator Maia, que identificou uma mudança no banco psi-planetário da nosfera, ocorrendo precisamente nos dias 16 e 17 de agosto de 1987, popularmente conhecido como convergência harmônica. Este evento globalmente observado foi a prova de que minha hipótese possuía um certo grau de precisão. A hipótese era a seguinte: o sistema de calendários Maia descreve uma frequência de tempo ativada galaticamente, cujas normas são definidas pelo único sistema matemático, o Maia, de base 20/13. Mesmo que a convergência harmônica fosse apenas a imaginação popular, imaginando, por que se tornou popular uma ideia tão abstrata precisamente nesse exato momento? A minha hipótese é que a convergência harmônica foi bem sucedida, porque esse momento deu-se no inconsciente coletivo, o despertar de uma verdadeira profética codificada no sistema contagem longa de matemática maia. Por isso, fui levado a compreender a natureza plena desse sistema matemático único e o seu poder de possuir verdades proféticas dentro de suas estruturas matemáticas. Essa hipótese postula ainda que, a partir dessas datas, em 1987, a biosfera planetária entraria numa zona de transição de 26 anos, cujos efeitos seriam evidentes em mudanças sociais e ambientais. Outro aspecto dessa hipótese é que a frequência de tempo que atualmente regula o banco psi mudaria, e que o que antes era inconsciente tornaria-se consciente, ou seja, a manifestação do próprio banco psi. De acordo com essa hipótese, esta mudança implica o fim de um ciclo inteiro da história humana, acabando o campo mental coletivo dominado pela ciência do espaço tridimensional com todos os seus entraves entrópicos e manifestações sociais que, simultaneamente, haveria uma entrada para uma fase governada por uma ciência genuinamente de quarta dimensão. Com essa conquista evolutiva virá a possibilidade de acabar com a atual alienação da natureza, substituído em vez disso por um retorno de um campo mental caracterizado por uma síntese da ordem humana e natural, a planetização da humanidade e a realização do todo planetário. Após o teste da minha hipótese, a convergência harmônica, voltei minha atenção para uma compreensão definitiva dos códigos matemáticos subjacentes ao calendário maia. Em 1989, minha parceira Loidine e eu descobrimos as frequências 1260 e 1320. Essa descoberta é uma contribuição genuinamente nova para a compreensão humana. Com isso, conseguimos transcrever os códigos maias para uma forma de trabalho real em um conjunto de provas matemáticas e de demonstrações intituladas Encantamento do Sonho, Viagem da Nave do Tempo Terra 2013, que tem aqui no meu canal lá uma playlist com todos... Aliás, uma playlist com vários vídeos desse livro. Ok. A essência da descoberta da frequência do sincronismo é simples. O 1260 refere-se a uma ordem de tempo inconscientemente aceito, que é de natureza artificial. 12 refere-se à codificação do tempo diário num calendário irregular e arbitrário de 12 meses. Originária na Babilônia, a forma histórica final do sistema de 12 meses foi instituída em 1583 pelo Vaticano como o calendário gregoriano, que agora é aceito como um padrão usado em todo o mundo. 60 refere-se à divisão igualmente arbitrária do dia em 24 horas, 2 vezes 12 horas de 60 minutos cada. O resultado é 1260. É uma ciência tridimensional da imigração e criação de uma frequência de tempo cujo campo mental da consciência é dominado pela mecanização. A aceitação inconsciente dessa frequência do tempo 1260 é o mais simples fator contribuinte para o problema de alienação da natureza humana.
A descoberta da frequência de tempo demonstra ainda mais que a divisão do ano solar em 12 períodos ou meses é uma divisão arbitrária baseada em divisões de círculo, como uma construção de geometria do espaço, em 12 partes de 30 graus ou dias cada. Desde o início, o fluxo da civilização originária da meu Deus, fico perdida. Da Mesopotâmia estava enraizado no espaço e que via o tempo apenas como uma medida de espaço. Os antecedentes do calendário gregoriano encontraram sua origem no Egito e na Babilônia, há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, altura em que surgiu a geometria espacial do círculo. O momento dessa ocorrência no Antigo Médio Oriente corresponde aproximadamente à frequência de tempo maia, que descreve um ciclo excelente, de 5.126 anos, a partir de 3.113 a.C., que termina em 2013. Somente em contraste, a partir da nossa investigação dos códigos matemáticos do calendário maia, fomos capazes de descobrir a frequência de tempo 13 e 20. Essa frequência não se baseia numa geometria de espaço, mas numa verdadeira compreensão do tempo como quarta dimensão. Eis aqui, finalmente, a demonstração de uma matemática de quarta dimensão baseada no 13, ao invés de 12, e operando preferencialmente nas mais sofisticadas matemáticas vigesimais do que na matemática decimal. A frequência 1320, que é uma frequência de tempo galáctico natural, 13 refere-se a uma cosmologia recapitulativa de 13 tons, incorporadas numa forma que conhecemos como onda encantada. E é importante ter em mente que a terminologia da quarta dimensão é nova, mas não é difícil de compreender. Na verdade, a ordem matemática da quarta dimensão é bem mais simples e ainda mais abrangente do que a da terceira dimensão. O 20 refere-se a um código de frequência incorporado na ordem de permutação de 4 vezes 5, ou no próprio sistema de notação, que também é conhecido como código de 0 a 19. As 20 unidades desse código também são traduzidas numa linguagem icônica, colorida, constituída por 20 símbolos ou selos solares. Inerente à onda encantada de 13 tons, há um calendário perfeito de 13 luas ou meses de 28 dias cada. 13 vezes 28 dá 364 dias, estando o 30º... Meu Deus do céu. E aí sobra um dia, né, meus queridos? Esse dia é o dia fora do tempo, que é designado por um dia verde, dia fora do tempo. Esse calendário sincronário científico é matematicamente perfeito e destina-se a substituir o calendário gregoriano regular de 12 meses. Como os calendários gregoriano e de 13 luas atuam anualmente com 52 semanas de 7 dias por ano, o calendário da onda encantada de 13 luas proporciona à humanidade uma ferramenta de transição diária perfeita para passar da frequência de tempo tridimensional que hoje domina para a frequência de tempo quadridimensional. Não posso enfatizar suficientemente o quão crítico é para a humanidade substituir imediatamente o calendário regular de 12 meses pelo calendário perfeito de 13 luas. O ato físico de substituir um calendário por outro tem o potencial de unir a consciência humana num momento de determinação singular, que por si só fará com que o próximo ponto de mudança ajude a biosfera na sua transição para a noosfera e a manifestação consciente, aproximada do banco psi. Esse ato colocaria a humanidade na nova frequência de tempo 13 e 20, e será um ato cujas consequências que, partindo das vantagens do nosso atual ponto de vista, são quase inconcebíveis. Tal é, em suma, o contexto sobre o estabelecimento dos princípios matemáticos do tempo de quarta dimensão, princípios que são totalmente separados da ciência do espaço de terceira dimensão e que representam a solução para a crise da civilização humana e do pensamento científico. É a mudança.